acabou de terminar em 1943 com a Itália se rendendo e a parte norte ficando ainda colaboracionista, enfim, não importa. A questão é, 43 acabou, estamos entrando em 1944, que é o ano que começa com a França sendo libertada. O dia D vai acontecer, eu queria que você falasse... Tecnicamente não começa pela quarta vez. Porque a libertação é no meio do ano, né? Mas... Sim, é no ano. Você não vai fazer xixi de novo, vai? A gente tá... Você tá com problema de próstata, cara. Vem cá, chega aí. Tá, mas assim, ó, a gente tá pulando pro dia D porque é um evento mais importante, mas a preparação do dia D, ela começa muito antes. Os caras já estão lá em maio treinando tropa, fazendo planejamento de como é que ia ser essa invasão. Existe uma discussão sobre o ponto de entrada, se vai ser naquele local, se vai ser em outro? Eu não me lembro, assim... Isso aconteceu durante um tempo, mas se eu não me engano, em 43 já estava meio estabelecido, ou pelo menos, desculpa, 43 não, 44, mais próximo, assim, já estava estabelecido que a invasão ia ser na Normandia. Porque o ponto mais intuitivo, você consegue botar uma imagem ali do Canal da Mancha, ou da própria invasão do dia D? Deve ter. Não, com certeza. Pra gente enxergar legal. Tem mapa de sobra, acho que é uma das batalhas que mais tem mapa da Segunda Guerra. Porque assim, qual é o ponto mais intuitivo para tu invadir o território francês vindo do norte? É o Passo de Calais, que é o ponto mais estreito do Canal da Mancha, que é aquele ponto bem próximo. Tem um porto que sai navio pra lá pra atravessar. Tu tem o... Esse aí é no caso do desembarque mesmo. Isso aí depois que as praias já tinham sido tomadas. Né? A gente tá querendo ver mapa. Procura o mapa da invasão do dia D. Bota D-Day Map, uma coisa assim. Espero que mostre, porque é capaz do mapa mostrar só a Normandia. Né? Então, você tem lá Calais, né, no norte da França, e bem próximo ali na Grã-Bretanha você tem Dover. Então o mais intuitivo era ali. E existia um conflito nas forças armadas alemãs sobre onde é que essa invasão ia acontecer. Não lembro o nome do general, o cara pensou, vai ser em Calais, tá aqui do lado. E o Erwin Rommel, aquele cara que tinha sido herói de guerra na África, né, ele veio com um papo de que, eu acho que não vai ser em Calais não, é muito óbvio. Eu acho que eles vão invadir pela Normandia. Aqui não tá mostrando o Passo de Calais, mas é um pouco mais pra cima. Tenta um mapa maior, mais afastado, assim, que mostra um pouco mais. E... Então existia uma divergência entre os alemães de onde é que ia ser essa invasão. Então os aliados, eles começaram a operação... Eu acho que é a Operação Fortitude, eu acho que é. O que é essa operação? Era um grande engodo para fazer os alemães acharem que a invasão ia ser no Passo de Calais. Tá. Eles começaram a mandar algumas tropas pra lá, pra Dover. Eles começaram a fazer... Tem um monte de foto disso, é hilário, assim. Tá lá no mapa, tu consegue ver lá em cima Dover e Calais, lá em cima no canto superior direito. Deixa eu ver... A invasão foi ali onde tá as setas, mas lá em cima, no canto direito... Tá. Então, eventualmente, os alemães acreditavam... Que era um ponto mais... realmente é menorzinho, sim, lá o espaço. Lá. Então, Rommel achava que ia ser na Normandia, porque pra ele era óbvio demais atacar em Calais. Mas os aliados começaram a botar um monte de... Sabe? Mandar pista falsa, mandar um agente duplo lá plantar informação falsa. Eles começaram a botar tropas em Dover e botar um monte de veículo inflável, tanque inflável. Tem foto disso, tem vídeo até. Os caras pegando o tanque e girando com as mãos assim. Porque no reconhecimento aéreo parece real. Então é um monte de caminhão e tanque, é um monte de balão, basicamente. Cara, que doideira. E tem uma outra coisa. Mas engana mesmo? Vem do o reconhecimento aéreo enganava. E eles botaram tropas em Dover e tal. E uma coisa também que ajudou a convencer os alemães de que seria por lá é porque em 1943, se não me falha a memória, o General Patton, eu não me lembro se isso já foi na Itália ou se foi no norte da África. Ele teve um incidente, porque o Patton era um general todo linha dura, todo durão e não sei o que. Ele foi visitar um hospital de soldados, etc. E foi vendo os caras feridos e cumprimentando o heroísmo do cara, esse filho na guerra. Aí ele olhou pra um cara assim, o cara tava inteiro. Não tinha nenhum furo, não tinha nada, não tinha uma bandagem. Qual é desse cara aí? Não, esse cara aí é trauma de guerra e tal. Eles não usavam ainda o termo de síndrome de estresse pós-traumático. Na primeira guerra eles usavam shell shock. E na segunda não me lembro que termo que eles usavam. E ele viu assim. O quê? Isso aí, ó. Pô, engana bem, cara. Depois do padre de balão vem aí o exército do balão. Então. E aí o Patton viu aquele cara, não tinha ferimento físico nenhum. O que esse cara tem? Trauma de guerra, o cara tá... Trauma de guerra é o caralho, seu covarde merda. Um tapão na cara do cara. E tipo, esporro, seu covarde, seu merda, não sei o quê.
isso pegou muito mal na opinião pública dos Estados Unidos, pegou muito mal. E parece que teve 2 incidentes assim, mas tem um que é mais famoso. E aí o Patton foi meio que tiraram o comando do exército que ele comandava e, tal, e botaram ele em Dover. E o Patton já tinha fama entre os alemães, de ser um cara, sabe, um general meio pica assim. Os alemães pensaram, cara... Se o cara tá lá... O Patton tá em Dover. Porra, tá dando muito na cara que vai ser por lá, né? Então, assim, a gente tem que dar o crédito porque os aliados foram muito eficientes em enganar os alemães. Só que, como eu disse, Rommel acreditava que era na Normandia. Então ele foi mandado pra lá e ele fez o que ele pôde, com os recursos que ele tinha. Ele mandou... Sabe, a galera viu o Resgate do Soldado Ryan, ou jogou algum jogo que tem a invasão da Praia de Omaha, tem aquele monte de peça de ferro feita com trilho de trem. O nome daquilo é ouriço tcheco. Aquilo ali ele fez por quê? Porque os aliados, se eles forem invadir a praia, eles vão trazer veículo anfíbio, tanque. Os aliados, inclusive, adaptaram tanques pra eles boiarem. Olha o vídeo aí que interessante, ó. Ó. Entendeu? É isso aí, pô. Cara. E aí era muito leve, mas parecia realmente que era muito maior. Então ele foi mandando botar mina terrestre a rodo nas praias, inclusive até vários oficiais de baixa patente alemães, sargentos, etc. Eles, acabaram morrendo? Não, eles começaram a dar migué. Como assim? Tipo só, enche essa praia de mina. Okay. Pode deixar. E aí fingia que tinha botado no monte e não botava. Tá. Até por falta de recurso também. Ele começou a botar umas estacas lá na praia pra impedir desembarque. Ele já tinha planejado... Porque assim, ó, tem um ponto ali especialmente do lado oeste de onde eles invadiram, especialmente onde os americanos invadiram, que são terras que você derruba umas barreiras lá e se alaga. Tá. Por conta dos córregos que tem lá e não sei o que. Então, ele já estava preparado para alagar o terreno pra galera que fosse pousar, se fuder na água. Alguns soldados morreram afogados, paraquedistas morreram afogados, cheio de equipamento, cai na água, não consegue sair e morre. Um monte de estaca, tipo poste, pra pegar planador, dos caras que pularam de planador. Então ele foi fazendo o que dava pra fazer. Mas esses objetos de metal que a gente vê muito no filme, ouriço tcheco, isso não acabou ajudando os caras a se proteger ou não? Ajuda a infantaria pra se proteger, mas dificulta pra você entrar com um veículo, né? E os aliados perderam um monte de tanque que afundou. Eles se adaptaram os tanques pra ir meio que boiando assim até chegar na praia e um monte deles afundou. Agora tu imagina tu tá dentro de um tanque e tu afunda e morre afogado, sabe? Que inferno. Cara. E aí beleza. Só que tinha uma situação muito complicada para os aliados, que era o seguinte, era o clima. Porque eles queriam invadir lá para dia 4, 5, só que os reportes meteorológicos demonstravam que o tempo estava piorando muito, assim. Os aliados tiveram um monte de problema, de treinamento que afundou barcaça, de friendly fire no treinamento de gente que morreu, foi bem caótico, assim. E eles não podiam atrasar muita operação, porque quanto mais tempo tu atrasa, mais chance da informação vazar. Tem casos, por exemplo, no livro de memórias do David Kenyon Webster. Tu assistiu Band of Brothers, você mencionou, né? Sim. Tu lembra daquele episódio que eu acho que é o 6, que tem um soldado que ele tava ferido, aí ele volta depois da Batalha das Ardenas e a galera trata ele que nem bosta porque ele não tava nas Ardenas com eles? Por que não fugiu do hospital e veio com a gente? Exato. Esse cara, o David Kenyon Webster, ele escreve um livro chamado Parachute Infantry. Na verdade, esse livro ele escreveu vários reportes, eu acho que era pro jornal na época, não publicou em livro, em 62 ele morre, que ele foi um veleiro, não sei, foi pro mar e sumiu. E lá em anos 80, 90, o Stephen Ambrose, o cara que escreveu Band of Brothers, convence a viúva do Webster a pegar o que ele escreveu e publicar em forma de livro. Então o livro só sai lá para finalzinho dos anos 80, começo dos 90. O Webster, no livro dele, ele comenta, por exemplo, de um soldado que foi para um pub e começou a contar pra galera. Não, a gente vai lá dia 5, papapá, não sei o quê. Aí os civis que estavam lá, tipo, caralho, o que esse cara tá fazendo, mano? Se tiver um espião aqui, se tiver um entreguista, a gente tá ferrado. Vai, sabe? Ferrar com toda a operação. Deduraram pro exército. Deram uma surra nesse cara. O cara mal conseguia andar. Empurraram praticamente ele pra dentro do avião, lá pro embarque, ele morreu lá no dia D. Em compensação, o Webster fala que teve um oficial de alta patente que também vazou. Tapinha na mão, volta pros Estados Unidos. Porque, claro, dependendo da patente, tu toma uma surra ou tu toma uma reprimenda, né? Então, tinha esse medo. Se a gente atrasar demais, vai vazar. Toda a operação vai estar comprometida. Só que o tempo tá uma merda. Tipo, o repórter, tipo, olha, se a gente invadir agora, vai dar merda. A gente vai perder um monte de embarcação. Vai ser um desastre. Só que o Eisenhower, sabe, ainda com muita dificuldade. O Eisenhower ele era comandante-chefe das forças aliadas nesse momento, né? Das aliadas ocidentais. E aí ele resolveu adiar a invasão do dia 5. Aí os soldados tudo puto, a moral vai lá embaixo. É claro, né? Todo mundo já com o cu na mão pronto pra ir pra essa invasão que tá sendo prometida há meses. Opa, cancelou, o tempo tá ruim. Ah, puta, aí tira a roupa e aí o cara começa a ficar mais nervoso, a moral despenca.
Aí tinha um meteorologista lá que o Eisenhower meio que confiava no cara. E ele falou, olha, parece que vai ter uma melhora aqui na manhã do dia, né? Dia 5 para dia 6. É uma janela que a gente pode aproveitar. Tava marcado para que dia? Ia ser de dia 4 para dia 5, se eu não me engano. Aí adiaram, aí foi do dia 5 para dia 6. Aí ele, tipo, confiou no meteorologista. Tinha dúvidas. Outros meteorologistas estavam assim naquela do vai, não vai. Podia. Ele falou, eu vou. E ele já redigiu uma carta, escreveu uma carta de punho do discurso da falha do dia D pra ler. Caso desse errado, já tinha o discurso. Assumindo toda a responsabilidade da falha na operação. E uma coisa interessante, cara, podia ser técnico no Corinthians, cara, porque ninguém assume responsabilidade naquele time quando dá merda. Eu gostei. Ele fala no texto, o texto bem curto. É interessante que a inteligência artificial, hoje em dia, nessa discussão, tem ele lendo. A inteligência artificial reproduziu como se fosse com a voz dele. E ele triste, assim, sabe? Então existe um manuscrito disso. E ele, tipo, se der merda por causa milhões de motivos. A operação falhar. Milhões de motivos. Tá aqui a carta que eu assumi os riscos. Toda a responsabilidade é minha. O cara teve culhão, tipo assim, ó, eu tomei as decisões baseadas nas melhores informações que a gente tinha e a minha responsabilidade ter falhado. Enfim. O cara tá com milhões de vidas na mão. E tem mais uma coisa, eles precisavam invadir em maré baixa. Por quê? Porque, tipo, com a maré baixa, o mar recua e tu consegue ver mais as armadilhas e coisas que tem ali na beira da praia pra impedir o desembarque. Claro. Porque tem as barcaças, né? Aquela barcaça que a galera vai e abre a porta e o pessoal sai. Se a maré tá muito alta, você tá indo jurando que tu vai chegar na areia, bate num obstáculo, fode com a barcaça, a galera morre afogada. Então tinha que ser maré baixa. E tinha uma janela lá, Tábua das Marés, aquela coisa toda. Sei. E se eles perdessem a janela, eles iam ter que atacar em julho. Aí eles, não, vamos agora. E bom que eles foram, porque na janela de julho, que seria de maré baixa, um período assim mais... Teve um monte de tempestade na Normandia, não teria sido até pior, sabe? E aí, realmente, a operação podia ter sido bem comprometida. Beleza, atacaram dia 5 para dia 6. Nesse momento, o Baron Rommel, que até o momento tinha sido super cuidadoso, super cauteloso, né, armou tudo e tal... Ele tipo, o tempo tá uma merda, os aliados não vão invadir agora. Foi pra casa visitar a esposa que tava de aniversário. Tá brincando. O Harry Homer, bem no dia. Aí, os primeiros aliados mandam os paraquedistas, né? Os britânicos queriam tomar principalmente Caen. E os americanos, eventualmente, o objetivo mais de médio prazo era tomar o porto de Cherbourg. Então... Eles mandam os paraquedistas, né, pra já fazer algumas sabotagens. A resistência francesa faz sabotagem também, começa a cortar telégrafo, porque eles queriam ferrar com as comunicações dos alemães para eles não conseguirem chamar reforço. E lá em Passo de Calais, onde os alemães acharam que ia ser invasão, eles mandaram... É até engraçado isso. Eles fizeram uns bonecão, tipo, do tamanho da boneca da Xuxa. Sim. Uns bonecão vestidos de soldado de paraquedista, com um mecanismo que quando o boneco caía no chão, ele fazia lá uma espoleta que estourava e parecia tiro. E soltaram isso. Cara... Em Caen. Uns bonecão de borracha. E os alemães esperados. Começou a invasão, começou a bonecão. Show da Xuxa! Os bonecão. Foda. E eles foram usando vários recursos. Tipo, tinha um recurso que eles usavam que eram umas fitinhas de papel alumínio, uma parada assim, que bagunçava o radar e eles não conseguiam... O radar ficava bagunçado e eles não conseguiam saber quantos aviões estavam vindo. Parecia que estava vindo uma porrada de avião e era só um monte de tira de alumínio. Sim. Um monte de coisa assim pra pressionar, manter os caras lá em Caen, né? E aí os paraquedistas, eles têm que tomar ali pontes e tal, porque se os aliados não fazem isso, eles chegam na praia, os alemães conseguem saber o que está acontecendo com antecedência, eles começam a derrubar pontes e tal, e começa a atrasar muito mais. Ao mesmo tempo que você tem reforço, você pode destruir pontes para atrasar o avanço aliado, né? E aí a operação acaba dando certo, em termos gerais, mas o avanço na Normandia ele é bastante lento, assim, porque os alemães tinham muito mais experiência naquele terreno, né? Eles já estavam ali há muito tempo. Os aliados, eles tiveram que tomar ali as praias para fazer um porto improvisado, para começar a distribuir contingente humano, recursos e tal. E era um portinho de nada, assim. Eles tinham muito mais coisas para desembarcar do que o porto aguentava. Então o desembarque foi muito lento. Cherbourg, que era o objetivo americano, não ficava muito longe da... Isso aí é um desembarque britânico. Não me lembro qual das praias. Britânico ou canadense? Porque... Não é em Omaha isso aí, não, né? Não. Isso aí são os britânicos. Eu não lembro qual... Porque tem 3 praias, que 2 os britânicos descem e a outra são canadenses. Tá. Mas fazem parte da Commonwealth, né? Entendi. Então, em Utah e Omaha são as praias que os americanos e muitas não tiveram nenhum tipo de conflito, né? Algumas foram de boa. Na verdade, a galera que mais se ferrou foi quem desembarcou em Omaha.
porque é onde estava a maior parte da defesa alemã daquelas praias. A praia que os canadenses tomaram, eu não lembro qual foi, não sei se foi, acho que foi Juno ou Gold, não sei. Lá estava mais defendido também, mas as praias que os britânicos desceram estavam mais de boa. E a praia de Utah também estava um pouco mais sossegada quando os americanos desembarcaram, porque é nos fundos da praia de Utah onde boa parte dos paraquedistas acabaram caindo, da Easy Company e tal. O episódio 2 da Band of Brothers, que a Easy Company toma lá uma artilharia e tal, que no final fala que até hoje esse movimento é ensinado na Academia Militar dos Estados Unidos. Aquilo ali foi pra desativar a artilharia que tava atirando na praia de Utah pra galera que tava desembarcar mais de boa. E foi o que aconteceu, né? E só que aí assim, a Normandia foi um processo muito lento. Tinha um monte de SEB, que era uma espécie de cerca-viva super densa que atrapalhava o avanço, um monte de território alagado, dificuldades às vezes com pontes, muita gente para passar por estreitos, né, lugares pequenos. Tanto que Cherbourg, ela é relativamente perto de onde eles invadiram, e levou 20 dias para eles tomarem Cherbourg, porque o avanço foi muito lento, mas eventualmente eles conseguem avançar, tomam Paris, libertam Paris, né? E a partir dali, aí começa toda uma treta com o Charles de Gaulle. Foi fácil tomar Paris? Na verdade, os poucos focos de resistência de Paris, se eu não me engano, acho que foi a própria resistência francesa que expulsou. E quando os aliados chegaram em Paris, já estava bem sossegado, assim. Não foi uma cidade que sofreu muito.